Vou escrever aqui que a gente vai bater um papo com o Vitor da escola UMC no Canadá. UMC, Escola de Inglês no Canadá. Vamos bater um papo com o Vitor, que é o gerente de marketing da escola. E quem tiver dúvidas, pode ficar à vontade para perguntar. Calma aí. Fixar. Fala, Vitão. Deve estar entrando aí. Ah lá, pediu para entrar. Vitão tá chegando. E ele é o cara que sabe tudo de Canadá, pessoal. Quem tiver dúvidas, é só perguntar. Fala, Fala, Vitão. Serginho. Como é que você tá? E aí, melhor agora, né? E aí, cara? Melhor agora, conversando com Beleza. você. Eu tô aqui no sofá aqui da agência, porque todas as vezes que eu fiquei fazendo as lives ali não sei o que está acontecendo, eu ligo e fica escuro, cara. E aí, eu não sei o que aconteceu com o celular. Eu ligo ao Instagram, ele escurece. Não sei se acontece com o seu também. Eu tenho um tempo que eu não faço hoje em dia live, né? Eu fiz muita durante aquele período e eu fiquei um tempo sem. Até gostei do seu Ah, convite. Mas, na verdade, legal. né? Eu entrei em contato com você para a gente É, fazer um update e você exato, falou, quem sabe faz ao né? vivo, né? E já me Não, e é trouxe aqui, legal, Vitão, porque daí já me trouxe a para o gente vivo que eu tira a gostei dúvida do muito. pessoal, né, cara? Então, é mais fácil, né? Olha lá. O MC é melhor para quem busca uma experiência completa no Canadá, tá vendo? Ainda tem os elogios aí, ó. Ainda recebe os elogios, Se né? tiver crítica, também tem que saber receber as críticas e melhorar, né? Fala aí. Com certeza, com certeza. O feedback do estudante é muito importante para o nosso crescimento, né? Como escola, como pessoa, Exatamente. né? E até quem está assistindo é o Darius Quadros, que se você quiser convidar ele também seria muito bem-vindo participar com Quem? a gente, que ele é o coordenador de marketing Brasil, Darius, Ah, que ele Darius Quadros. tá falando aqui, estou aqui assistindo. Isso, se quiser convidar ele também será muito bem-vindo, que ele está justamente comigo trabalhando justamente nos nossos processos, né? Nesse novo ciclo que estamos vivendo, nossa meta aqui, nosso objetivo é fazer com que os estudantes tenham uma experiência completa no Legal. Canadá e que vai desde esse contato, né, com a agência, com a academia de intercâmbio, até com a chegada no Canadá, até com o dia de pegar o certificado, né, que ele possa ter experiências incríveis, marcantes para a vida dele, para a vida toda, né? Essa é a nossa busca Então vamos diária, lá. né? Darius, pô, fica à vontade, cara. É só pedir para participar aqui que eu vou te adicionar, tá? Só clicar ali na câmera ali e eu te adiciono. Mas, Vitão, eu tava fazendo uma introduçãozinha sua aí, pessoal, para saber quem que é você, tudo. Então, o Vitor. Olha lá, o Darius pediu aqui, ó, para adicionar aqui, ó. Vamos lá. Deve estar entrando aí. Então, o Vitor é o gerente de marketing da UMC, que é uma escola muito, muito parceira nossa lá no Canadá. Fala, Darius. Fala, Serginho. Tudo bem? Beleza? Beleza. Satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é a nossa. Obrigado aí por participar aí também com a gente. Que é isso, uma honra para mim. Legal. E aí eu estava dando só uma introdução aqui do Vitão, da UMC, que é uma escola muito parceira da Academia de Intercâmbio, uma escola de inglês, que ela tem os seus campos em Toronto, Montreal, e eu estou esquecendo mais alguma, Vitão? Não, só Toronto e Montreal. Não, Toronto Toronto e e Montreal, Montreal. porque em É. Toronto nós temos isso. Pode Vitinho, falar, Vitão. travou um pouco. Ixi, acho que travou. Eu tô um pouco com delay. Minha internet está um pouco com delay aqui. Mas é isso mesmo, nós estamos com campus somente em Toronto e Montreal, Serginho. Legal. Aliás, cara, todo mundo que a gente manda para a escola de vocês, o feedback
positivaço. Bacana Muito bom. ouvir isso. Bacana saber disso. É, então, e a escola sempre teve um preço bem bacana também para os estudantes, né? Um preço bem justo, né? Que o estudante ele consegue estudar até por um tempo maior, de repente ele prefere pegar ele não quer estudar, o estudante vai estudar 20 semanas, ele consegue até estudar um pouquinho mais, 24 semanas, pelo custo-benefício, então realmente vale bastante a pena. E aí, Darius, eu estava batendo um papo com o Vitor no telefone, eu falei, Vitão, faz tempo que a gente não se fala, cara, vamos dar uma atualizada para o pessoal, como é que está a escola, quais são os pontos fortes, quais são os cursos que estão mais vendendo, se ela está com curso noturno, se não está, se tem previsão aí de abertura em outras cidades, como é que tá? Entendeu? Daí ele falou, pô, então vamos, a gente bate um papo aí. Ótimo. E a gente já acaba tirando dúvidas da galera, né? Tem muita Perfeito. gente que está aí, acaba fazendo perguntas, né? Que quer ir para o Canadá. Coisas, por exemplo, pô, quanto tempo está demorando um visto para o Canadá? É o de turista, é o de estudante? Quanto tempo demora? O que eu aplico? Entendeu? Então, essas dúvidas principais aí da galera. Vai mandar, Vitinho? A minha internet está boa, né? Sim. Só fazendo um teste aqui. Tá boa. Tá ótimo. Vamos lá. Serginho, esse ano vai ser o ano do intercâmbio, né? Podemos dizer assim. No ano de 2022 foi o ano da retomada em que as agências de intercâmbio, como a Academia de Intercâmbio, ela fez muitas matrículas. Os estudantes, eles fecharam muitos enrollments, né? Registrations. Mas o momento de viajar está sendo por agora. É verdade. Você deve estar sentindo isso, né? Então, estamos nesse restart e uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor do que fizemos antes, né? Tanto na experiência do cliente, do estudante, como também, né, todos os processos de organização. Então, eu tenho certeza que as escolas estão muito mais organizadas para receber o intercambista. E trazendo isso para o dia a dia, nós temos atividades diariamente com os estudantes. Então, como nós ficamos muito tempo, o brasileiro, o mundo todo ficou muito tempo online, então a escola está focando em atividades extra-classe. Então, nós tendo atividade extra-classe quase que diariamente lá na escola. Então, todos os dias está no nosso página no Instagram, se vocês quiserem acompanhar, está lá, Upcoming Events, né? Então, todo dia alguma atividade extra-classe e que faz com que o estudante tenha maior adaptabilidade, tanto no país como fazer mais amizade, network. Então, esse é um ponto, é um viés também que estamos trabalhando também, né? Nunca se deu tanta... Hoje estou vendo dando importância ao presencial, que o mundo todo foi para o online, então as pessoas hoje estão querendo ir para o presencial, estão vendo como é bacana estar no presencial, então nós estamos vendo classes mais organizadas, número de estudantes por sala sendo respeitado, né? Então, coisas que antes as turmas tinham 17, 16, em algum momento apertando um pouco mais, hoje estamos seguindo com 15, 14 turmas, até com 12. Claro que às vezes a gente tem turmas com 15, mas a sala é muito ampla, né? Estamos com um novo campus em Toronto, então, com essa mudança desse período todo, mudamos para um campus também tão central como que é o Eglinton, né? Para quem já foi no Canadá, o estudante, ele sabe que na Eglinton tem diversas escolas, é um novo centro do Canadá também, ali em Toronto, né? Então, estamos muito bem localizados em um campus também totalmente renovado. Uma estrutura realmente impecável para que o estudante tenha todas as condições de aprender o inglês na sala de aula. Estamos falando aqui de estrutura, estamos falando aqui de um atendimento personalizado que vem desde o parte do Vitor, como do Darius, como da Gabriela em Toronto, como da Beatriz em Montreal, pessoas altamente capacitadas para trabalhar nessas funções, como o Darius, que foi secretário executivo e universidade, né, católica de Salvador por muitos anos, assim como a Gabriela, que é psicóloga, só mencionando, né? A gente não vende isso não, né, Darius? Não é isso para vender, não, mas é a nossa história que vem junto com o profissional Darius, né, com muita experiência, muita cautela e zelo com nossos estudantes. Então, é uma nova OMC, Sérgio. É uma nova OMC, uma OMC que tem muito a ver com a filosofia da Academia do Intercâmbio. Tem muito a ver com a Academia do Intercâmbio, por isso que eu falei, precisamos conversar, porque nossa ideia hoje não é apenas o estudante aprender inglês, né? Ele tem experiência boa, esse feedback que você falou, a gente estamos abertos para receber os feedbacks também, que é muito importante nós, né? Estarmos abertos para receber os feedbacks, como também implementar também. Então, são algumas das novidades, né?
Estamos com um curso à noite, né, do IELTS. Então, quem tem um nível avançado Vitão, tem o Virtual IELTS só deixa eu te noturno. interromper um pouquinho. Esse Hã? novo campus aí, qual que é a capacidade dele, cara, de estudantes? Tem uma média de 350, 400 Legal. estudantes. 350, Você sabe mais... Um outro ponto, Serginho, interessante, que o estudante que estuda no MC, ele estuda em uma escola multicultural, entendeu? Então, é um intercâmbio realmente internacional, porque ele vai ter colegas de vários locais do mundo, né? De várias partes do mundo. Então, não existe aquela coisa de você fazer panelinha, seja entre brasileiros, seja entre canadenses, entendeu? Porque é uma escola Sim. que recebe estudantes do mundo inteiro. Então, isso não apenas favorece a questão do relacionamento, da formação, né, da construção de um network internacional, como também favorece a pessoa ter que realmente praticar o inglês, entendeu? Porque não vai encontrar lá assim, aquele grupinho de brasileiros para ficar falando Só português. brasileiro, né? É. E é legal que vocês fazem um marketing forte ali na Europa também, para pegar o pessoal da Europa, o leste europeu, né? E Ásia, principalmente da Ásia, Serginho. Exatamente. Também. Principalmente a Ásia. E é muito bom esse ponto do Darius, até para contextualizar. Pessoal, eu estou na escola, já tem 12 anos na escola. Então, é muito comum que a pessoa que tem 12 anos possa Você ter um já olhar virou mais até sócio, imparcial, né, nesse cara? sentido, um olhar um pouco mais enviesado. Pois é. O Darius vai fazer um ano ainda. E ele trouxe um ponto que eu passei isso para ele. Ele viu com o próprio schedule da escola, com os próprios markers da escola, com a própria estrutura da escola. A cada 15 dias, nós temos uma reunião com todos os marketers e são mais de 10 marketers. Só para você ter ideia. Então, assim, é uma pessoa para o latim, é uma pessoa para a Europa, é uma pessoa para a China, uma pessoa, a China só é uma pessoa só para a China, de tão grande que é a China, uma pessoa para o Coreia, uma pessoa para o Japão, Vietnã. Então, realmente, um ambiente multicultural e que nós não temos essa reclamação dos estudantes, É. que os estudantes estão falando brasileiro. Ah, na escola só falam português, né? Os brasileiros estão falando português. Não, porque realmente o Canadá, o Toronto já é multicultural, mas nossa escola ela preza por isso a partir do momento que o nosso diretor ele contrata profissionais para cada região do mundo, né? Não só região como país. Nós não tomamos conta só do Brasil. Eu sou gerente latino-americano, mas como o Brasil tem uma influência tão grande na nossa escola, eu acabei trabalhando só no Brasil, desenvolvendo só o Brasil, pela importância que é o Brasil no mix de nacionalidade, não apenas para a nossa escola, mas para todas as outras escolas do Canadá. Não, e é legal que vocês também não optaram por, poxa, quer ter 1.000 estudantes naquele campus, né? Vocês falaram, não, vamos ficar ali com que a gente chama de escola boutique. São escolas menores que eles têm não é uma qualidade, não que a escola grande não tenha qualidade, mas é que ele tem eles são chamados pelos nomes, as pessoas se conhecem. Então, isso aí é o perfil do estudante, cara. Tem gente que fala, eu não quero escola grande, eu quero escola menorzinha, que a pessoa me conhece e eu conheço bem a turma da escola, né? Eu não vou ser mais um. Então, isso é legal na estratégia que a escola optou, né? Porque ela poderia ter colocado ali um campo de 2.000 estudantes, né, cara? Exatamente. E hoje também, Esse é um Serginho, ponto. o Canadá, em função de todas as suas escolhas, né, do seu governo, hoje é o principal destino dos brasileiros, né, em termos de intercâmbio, né? Está à frente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, da Nova Zelândia. Então, realmente, o Canadá ele conseguiu um espaço, uma relevância muito grande nesse cenário internacional, não apenas por essa questão da multiculturalidade, né? Mas também por questões como segurança, né? E é um destino em que, digamos assim, a comunidade ela já assimilou que tem muitos estrangeiros, entendeu? Isso é outro ponto, assim, às vezes que a gente fala assim, nossa, por que eu não percebi isso antes, né? Que é um ponto em que a gente sempre procura orientar as agências. Aliás, eu quero abrir aqui um grande parênteses, né? Da satisfação que estamos tendo de conversar com você da Academia de Intercâmbio.
uma das maiores e melhores agências do Brasil. Obrigado. Quem nos acompanha aqui nessa live, fica aqui o nosso reconhecimento por esse grande, excelente trabalho da Academia de Intercâmbio. Mas selo de qualidade pela UNC, né? Já foi carimbado aí, tá carimbado, né? Carimbadíssimo. Carimbadíssimo, porque é uma equipe. Mas é aquela coisa né? assim Não que é só o a Sérgio, sociedade o Sérgio representa uma local equipe toda por já trás. assimilou que muitas vezes o visitante, o estrangeiro, ele vai ter um sotaque diferente, não vai ter aquele inglês britânico perfeito, entendeu? Então, isso também é bom a gente salientar para o nosso público, né? Que às vezes as pessoas, até de forma inconsciente, ficam tímidas, né? Ficam receosas por conta da pronúncia, de sotaque, essa coisa toda. E isso no Canadá é completamente pacificado, entendeu, Serginho? Não, o que eu falo, o estudante que ele vai para o Canadá, principalmente para curtos períodos, cara, 4 semanas, né? Porque tem muita gente que não tem tempo para ficar, não consegue ficar 6 meses. Aí, 4 semanas é um destino, um dos melhores destinos. Por quê? Porque é um inglês muito claro, então ele não precisa de 3 meses para começar a entender o sotaque daquele destino. Ele é muito claro, então ele consegue absorver muito fácil. Então é um destino que Perfeito. realmente é, vale muito a pena, não só para 4 semanas, mas assim, se puder, mais óbvio, mas aquele cara que tem 4 semaninhas para tirar as férias dele e poder Praticar, né? praticar, mergulhar a fundo mesmo o inglês naquele mesinho, né, cara? Então, é um Exatamente. belo destino. Sérgio, esse ponto é interessante que Darius trouxe novamente também, mais um ponto interessante, porque tem um ponto que não existe a crítica do canadense ou das pessoas que estão lá com o seu inglês. E diferente de alguns outros países, que se fala errado, a pessoa, você está falando errado, você se sente até tímido por isso. Então, lá no ambiente do Canadá, não existe essa crítica, esse julgamento contra o inglês. Eu tenho um amigo meu canadense, o Sami, e eu conversando com o Sami, você me fala comigo, Vitor, o mais importante para mim é eu entender você. É. Se você está falando com acento assim ou assim, não importa, porque todo mundo aqui é de background diferente. Então, esse é um ponto importante, que você está num ambiente que também não tão crítico para consigo mesmo também, né? Que a gente acaba não sendo crítico com nós mesmos quando a gente está num ambiente assim, né? Então, fica mais leve para aprender inglês também. Apesar de ser, além de ser muito leve, clean, como você mesmo disse Vitão, também, Sérgio. e Darius, agora vamos lá, entrando em uns detalhezinhos mais técnicos aí. Quais são os cursos que vocês estão oferecendo agora? Aí você falou que você está tendo curso noturno. O curso noturno também é para, por exemplo, para preparatório de IELTS, Cambridge, não? É só General English? Como é que está funcionando isso aí? O noturno hoje só temos o IELTS, né? IELTS, que é o Virtual IELTS, que é online. Então, o noturno hoje é online. Nós ainda não temos uma estrutura para oferecer curso noturno na UMC. Nós, como eu falo, estrutura é quantidade de estudantes, teria que ser um campus maior, e a dinâmica de dar aula à noite também é um pouco diferente, porque um estudante intercambista, ele aplicando para estudar noturno, muitas vezes ele não consegue aplicar, né, Sérgio, para o visto estudando noturno, né? Já o de dia ele aplica, então tem que ser mais um estudante que esteja também no Canadá também, para poder estudar noturno, né? Então, nós ainda estamos muito focados ainda no estudante, o intercambista, né? No intercambista, e que vai estudar de dia lá na nossa escola. Dário, você pode botar no mudo, acho que o seu que está um pouco tendo um ruídozinho. Nós estamos com o carro-chefe, o Languages, né? Que continua sendo o carro-chefe nosso ainda, muito forte, o Languages. Nós vemos que o mercado todo está na tendência de fazer o Higher Education. O Higher Education, pessoal, é o college do Canadá, é a faculdade, né? Que com a faculdade você pode fazer uma universidade também, então faz parte do Higher Education. Então, é uma tendência de mercado, não há de se negar nisso, tá bom? E que eu acho que todo brasileiro precisa olhar para isso. Eu fiz esse curso de pós-graduação lá no Canadá, o que me deu oportunidade de trabalhar no Canadá, me deu oportunidade de migrar no Canadá se eu quisesse migrar, e estou trabalhando para a escola canadense no Brasil já há 12 anos, como eu mencionei. Então, graças ao Higher Education.
mas eu só consegui alcançar isso com uma coisa muito importante, que é masterizar o language. Então, o language, por mais que tenha essa tendência do mercado, o language continua sendo uma peça muito fundamental. E, às vezes, nós, como seres humanos, somos um pouco ansiosos, colocamos, às vezes, né, a carroça na frente dos bois, né, podemos dizer assim, fazendo uma metáfora, porque nós precisamos masterizar o inglês. E aí que vem a UMC sendo bastante rigorosa no ensino da língua, rigorosa a ponto de ter prova mesmo, tem que chegar no horário, para poder ter certificado tem que estudar 80%, tem atividade em casa, os professores exigem que o estudante participe da sala de aula. É uma escola que é voltada para o ensino da língua. Aí sim, temos propósito, é isso que a gente falou, de conexão, né, interdisciplinaridade, tudo isso que nós falamos, né, empatia com o mundo, mas aprender inglês faz parte desse processo da UMC Languages. Então, eu estou vendo que, por mais que tenha essa tendência, Sérgio, o Language continua bombando na nossa escola, né, Darius? Podemos falar assim. As pessoas continuam ainda procurando muito Language e o brasileiro vai precisar do Language. Eu não sei se 10% dos brasileiros falam Não, inglês imagina. fluentemente. Não sei, estou trazendo aqui uma, né? Então, nós precisamos falar inglês fluentemente para fazer um high education. Uma outra característica muito apontada, Serginho, pelos nossos estudantes, também pelas agências que acabam também recebendo feedback desses mesmos estudantes, é o quadro docente da escola, né? Dentro dessa linha que o Vitor falou, né, de um certo rigor, de um rigor saudável, né? Vamos chamar assim, que o corpo docente tem é um compromisso, né? Eu falo isso com propriedade em função do meu quase 20 anos de docência no ensino superior no Brasil, né? Então, Legal. eu posso falar com propriedade sobre essa questão docente lá do Canadá. Então, eles realmente têm um comprometimento muito grande, muito elevado com o aprendizado do estudante, sem serem, claro, intransigentes ou sabe, é aquilo que eu te falei, é um rigor Sim, saudável, né? Um é, rigor dentro de uma concepção de que eles estão comprometidos, eles entendem que um é. intercâmbio não é algo barato, né? Seja financeiramente, materialmente, mas seja também emocionalmente, em todos os sentidos, não é algo barato, né? Então, os nossos professores, eles têm realmente assim um comprometimento muito elevado com o aprendizado do idioma dos nossos estudantes. Legal. Eu não lembro, mas lá, eu não sei se vocês oferecem Cambridge lá ou não. Não, nós não O, oferecemos o Cambridge. Nós estamos muito o voltados IELTS, né? para o IELTS, porque o IELTS ele ajuda para a imigração também. Na verdade, tem o IELTS acadêmico e o normal, né? O General. Então, o General IELTS é para a imigração. Então, até o TOEFL nós deixamos de ensinar, muitas escolas deixamos de ensinar lá voltado para o IELTS, muito por conta da imigração do Canadá, que exige o IELTS. Legal. E o campus lá de Montreal, Vitão? Em Montreal você tem umas opções O bem campo bacanas, né? Montreal, nós temos uma opção bem bacana, que é Sim. o estudar tanto inglês como Puta, isso eu acho francês. demais, cara. Dá pro O campus cara. também fica. Isso é demais, mas até aproveitando a live, Serginho, para poder trazer essa comunicação com nossa audiência sobre o inglês, a expectativa de estudar inglês em Montreal, que tem que ser só alinhada. Porque se tem uma pessoa que está falando, pô, eu quero muito focar no inglês para entrar no college, essa pessoa talvez ela não tenha que ir para Montreal. Infelizmente, porque o objetivo está só voltado para o inglês. Um college, estou falando em Toronto, um college que dependa do IELTS, do inglês. Se você está precisando de masterizar o inglês, talvez Montreal não seja a melhor opção. Porque a cidade, você vai entrar no ônibus, talvez a comunicação só vai ser em francês. O alto-falante lá, em algumas situações, só vai ser em francês. Em outras situações, vai ser inglês e francês. Então, o estudante que for para Montreal, ele vai, pô, eu tenho oportunidade de estudar inglês e oportunidade de estudar francês. Para depois ele ter a sensação de falar, poxa, eu não sabia que a cidade respirava muito francês. A cidade respira muito francês. E é importante que a cidade respire muito francês, para não perder o francês. Vamos lembrar que provavelmente o Sérgio, ele não fala francês. Provavelmente o Darius não fala francês. Eu não falo francês. Mas nós falamos inglês. Então, quantas outras pessoas que também trabalham na área que não falam francês, mas falam inglês, vão para Montreal
Então, o inglês, naturalmente, por ser uma língua universal, já roda, já não se perde. Mas o francês precisa ser trabalhado lá pela província, porque senão as pessoas que vão chegar vão querer falar inglês e vai deixar de ser a segunda maior cidade francófona do mundo, só perdendo para Paris, né? Então, assim, todo ônus um bônus, né? Para se ter essa marca francesa, tem que se entregar um pouco da oportunidade de falar inglês também em Montreal. Só para a gente equilibrar um pouco a expectativa para quem está assistindo, para quem tem ideia de estudar francês ou inglês em Montreal, entender que a cidade é bilíngue, né? E como a gente fala bilíngue, em alguns momentos você vai ter mais uma língua, em outros momentos outra língua, né? Vai mudando Vitão, mas quando o cara faz francês, por exemplo, ele pode fazer os dois ao mesmo tempo? Ou ele primeiro faz um e depois ele faz outro? Não pode fazer o francês. Primeiro faz um, depois faz o outro, porque a aula da tarde é um complemento da aula pela manhã. A aula pela manhã, ela vamos botar aqui o básico, seria assim. É assim, speaking, reading, writing, listening. 40 segundos de cada. Boa, tá? 40 segundos de cada. À tarde é só speaking, conversação. Tanto para trazendo para francês como para inglês. Então não dá para poder misturar o francês com o inglês, porque pela manhã são os básicos mesmo, todos os core, né, do English, seja o do francês, e à tarde é só conversação. Então não daria para se comunicar. E a gente também não aconselha. Não mistura. Mexe muito na cabeça do estudante, mistura muito para fazer um homework em casa. Não quer dizer com isso que estudando inglês na escola, aprendeu uma palavra em francês, soltou uma frasezinha em francês. Não estou dizendo que não dá para a gente aprender duas línguas no mesmo tempo, dá sim. Mas o foco é em uma, toda em uma, e a outra é só por osmose, pelas oportunidades, né? Eu acho que vale a pena botar um momento para cada um. O que ele pode fazer é 2 semanas de inglês e 2 semanas de francês. Se o cara vai só para 4 semaninhas só. Fazendo isso lá. Temos estudante que fez 8 semanas, 4 semanas em inglês e 4 francês. Se quiser, a gente consegue fazer isso. Para quem vai 4, Sérgio, na minha opinião, seria foca só em uma, em outra oportunidade e foca em outra, 4 semanas. Aí é minha opinião, como Vitor, profissional da área, pela oportunidade, está quebrando no meio de um termo. Agora, para quem vai fazer 8 semanas, eu acho maravilha fazer 4 semanas um e 4 semanas outro. Mas fica a cargo do cliente. O cliente, na OMC, nós temos essa flexibilidade também de tentar personalizar, né, personificar o intercâmbio, né? Claro que nós temos regras políticas, né, Darius, coisas que tem que ser seguida para uma organização, mas o que a gente puder fazer para que o estudante tenha essa experiência incrível de aprender 2 línguas, a gente facilita. Tanto que ele pode estudar inglês em Toronto, depois ir para Montreal e não vai pagar nenhuma diferença. Tá em Montreal, vai para Toronto, não paga nenhuma diferença. Eu poderia dificultar isso. Ah, é mais trabalho, tem que fazer uma transferência interna, né? Quantas justificativas eu poderia trazer para barrar isso do estudante? Mas não. Você quer ir para Toronto e para Montreal? Bora. Nós vamos te ajudar a você ter essa experiência nas 2 cidades e conhecer as 2 cidades do Canadá, que eu tenho certeza que a bagagem fica maior quando você volta do Brasil e fala, ó, eu não só conheci, eu estudei nas 2 cidades. Falar, a gente sabe, né, Sérgio? Quando a gente estuda, a gente conhece muito mais, né, 2 campos ali, dá para o cara fazer um pouquinho em Montreal, um pouquinho em Toronto e o preço é o mesmo. O preço é o mesmo e tem experiência nas 2 cidades e pode comparar as 2 cidades depois. Quando eu falo comparar, gente, é porque muita gente quer emigrar e não sabe se vai para Toronto ou para Montreal. Então, a partir do momento que ela pode ir para as 2, né? E quando a gente passa 2 semanas, como você mencionou, 4 semanas em cada uma, você consegue vivenciar mais a cidade, né? Diferente de você passar 3 dias, só ver o final de semana. A vida acontece no dia a dia, né, Serginho? Para pegar ônibus para a escola, para você ver como é que é o dia a dia na cidade, né? E, Vitão, o que você está sentindo aí dos vistos? Os vistos estão demorando, não estão demorando? O que você está percebendo aí das matrículas que estão sendo feitas e para o embarque deles? O que você tem achado aí? Certo. Aqui é só achismo mesmo, porque a Language Canada, ela solicita que nós, profissionais da indústria, que trabalhamos para a escola, né? Para nós evitarmos darmos opinião sobre visto. Porque tem os profissionais, né, Sérgio, que estão ali, são os paralegals que estudam para isso, e até porque muda muito, né? A lei muda muito de toda hora. Toda hora tem novidade, mas né, aqui cara? é uma... Isso, mas aqui é um feeling mesmo, né? Estou trazendo meu feeling, né? Livre de julgamento e tal. Meu feeling é que está melhorando, que os consulados estão entendendo
que estão precisando acelerar o processo, Sim. que já estava muito atrasado, e aí estão colocando mais pessoas para trabalhar. Então, visto que tinha expectativa de mais tempo, está tendo a surpresa positiva de sair antes. Eu vou dar um exemplo para meus pais, que agora é Estados Unidos, que pode comparar. Estados Unidos, a expectativa era de 4 meses, saiu menos de um mês e já recebeu em casa. Né? Dário está vendo para poder viajar comigo para o Canadá, conversou com algumas empresas de imigração, e essas empresas deram para o Darius um período de 4 meses, podendo diminuir. E antes estavam dando 8 meses, né? A gente sabe que estava dando 8 meses, mas... Então está melhorando, Sérgio. O tempo de processamento está melhorando, ainda bem. Porque isso aí impacta bastante, né, cara, na questão, porque às vezes o cara tá se planejando, se bem que o Canadá tem aquele ponto positivo para quem tem o visto americano, o cara tira o visto eletrônico ali e um abraço, né? Um abraço, já foi. Eu tô indo com o meu que eu tirei em 2019. Pelo que eu soube, não preciso nem tirar um novo vale por 5 anos, fui pro Canadá, então... a última vez acho que foi 2009, 2010, cara, já faz um tempo, já preciso voltar para lá. Tá precisando voltar. Preciso voltar e pior que venceu tudo, venceu o americano, venceu o canadense, venceu tudo e eu preciso refazer. E o americano, cara, você tava só marcando para fevereiro de 2024. Só que essa semana também, eles já conseguiram antecipar também bastante. Tá vendo? Tá vendo? Aí, e uma outra coisa, Serginho, também, em função dessa... o Canadá, ele está com uma demanda altíssima de contratação de mão de obra, né? A sua economia é uma economia forte, é uma economia fortalecida, só que eles não conseguem suprir, né, todas as demandas que tem, né? Então, tem uma estimativa do próprio governo que até 2024 a necessidade do recrutamento de 1.400.000 profissionais. Caramba, cara. Então, isso é também assim muito bacana, porque isso é oportunidade para muita gente que, às vezes, por exemplo, está aqui no Brasil batendo lata, né? Ainda com aquela mentalidade de que tem que fazer uma pós-graduação, tenho que fazer um mestrado para melhorar minha empregabilidade, e ele não consegue, claro, não é culpa dele, é mais uma situação assim da nossa realidade, né? Ele não consegue elaborar que, às vezes, com menos investimento do que pagar um mestrado profissional, uma coisa dessa, ele consegue avançar no inglês, fazer uma formação lá fora e ganhar empregabilidade lá fora, entendeu, Serginho? E ainda consegue até, se quiser, ele leva a família, vai como dependente, tem as escolas do filho paga, o seguro saúde pago. É que a gente não vai nem entrar nesse assunto aí, porque... Mas, galera, se alguém tiver dúvidas e queira saber mais, depois vocês mandam um e-mail aqui pra gente e a gente entra em contato com vocês para falar sobre isso. Mas o cara... E por favor, não fale, o Canadá é muito frio. Pô, no Canadá você passa menos frio do que aqui em São Paulo. Pois é, e o frio não é nada para tantas oportunidades que o país dá, né? Então, o frio se torna muito pequeno para o que o Canadá oferece, que vai desde segurança, que Dário comentou, até essas oportunidades, né? De empregabilidade, de estudo, de evolução como ser humano, né? Sociedade, se vocês forem ver, a sociedade do Canadá é uma sociedade muito respeitosa, né? Então, é uma política de respeito mútuo, e isso é muito bom para a vida. A gente tem um parceiro também que faz o processo de migração para a gente, né? Então, o que acontece? O estudante ele vem com a gente, ele quer ter uma informação, poxa, eu quero fazer uma imigração. A gente manda para esse nosso parceiro, ele fala, olha, então legal. Primeiro, você não tem inglês, então vai ter que estudar inglês durante 6 meses, 1 ano, ótimo. Depois do inglês, vamos fazer um curso de alguma profissão que esteja em demanda aí. Então vamos fazer um college X público. E esse meu parceiro, cara, ele vira e mexe e fala, toda hora ele fala, cara, tem restaurantes que eu conheço que fecharam por não ter staff. Imagina, você não ter gente, não ter mão de obra para você trabalhar, cara.
Então você tem que fechar as portas ou fechar mais cedo, porque você não tem gente. Então, eu sei realmente que está tendo uma contratação violenta aí, o processo de imigração tá legal, tá bem tranquilo. E eu acho que também o Canadá é um dos países do momento agora para quem quer fazer essa imigração, levar família. Eu acho que é um dos melhores países para você poder pensar nessa imigração agora. A única coisa que o brasileiro esbarra muito é o inglês, né? Porque todo mundo quer isso. Só que ninguém tem o inglês e precisa do inglês. Então, o que a gente sempre aconselha? Às vezes você quer planejar com a sua família, vai você um pouquinho antes, estuda uns 4, 5 meses, ao invés de levar já a galera toda, porque pô, você vai ter que pagar tudo e tal, estuda 4, 5 meses e depois você leva a família. Ou até menos tempo, né, Sérgio? Você mesmo comentou, até um mês mesmo. Em um mês já melhora o inglês, muitas vezes com um mês. Né? Eu tô falando pessoa que já tem um inglês intermediário, precisa só pegar uma fluência. Já melhora, já pesquisa onde vai morar, né? Antes do processo de imigração, colocar o pé no país antes, né, Serginho? Se tiver essa oportunidade, é bom também, né? Mas o inglês tem que estar, gente, eu nessa tecla até o último dia que eu estiver trabalhando na indústria. O inglês tem que estar tinindo para ele poder trabalhar não for... só em trabalho de estudante, né? Ele trabalhar porque tem muitas empresas que precisam, só que se o cara não, ele é um avião aqui, só que ele não tem a comunicação. Se ele conseguir se comunicar, isso aí já vai conseguir fazer com que ele arrume um emprego, não só em lanchonete, hotelaria, um trabalho que geralmente os estudantes vão para trabalhar, entendeu? Quem faz um college, ele, eu quero trabalhar, eu não sei falar inglês, então eu vou lavar prato. Se você começar a falar um pouquinho de inglês, as oportunidades vão melhorando. Então, o salário vai melhorar, então tudo vai melhorar, entendeu? Tudo vai melhorar, as oportunidades vão aumentar. E sabe o que é uma coisa interessante? Aqui é legal isso aqui que eu vou trazer. O pessoal que está no Canadá, amigos meus que imigraram para o Canadá, eles imigraram naquele processo, alguns processos, né, da próprio processo de imigração, outros a própria empresa sponsorou, mas muitos deles não trabalham mais para a empresa canadense. Você acredita, Serginho? Eles estão no Canadá trabalhando para a empresa Caramba! Mas na área deles. Meu intercâmbio foi 2000 na área deles, mas na área de business, gestão de contrato, gestão de projeto, tecnologia de informação. Meu primeiro intercâmbio foi 2004, 2005 para Vancouver. Eu falando com esses meus amigos lá de 2004, 2005, que já estavam no processo de migração quando eu fui a primeira vez, trabalhando na empresa. As empresas canadenses, muitas vezes os chefes e os diretores estão lá nos Estados Unidos, que é fronteira. O Canadá todo, a população toda do Canadá está na fronteira com os Estados Unidos. Está na fronteira com os Estados Unidos. Então, você acaba tendo empregabilidade não apenas no Canadá, como nos Estados Unidos. O Canadá está dando mole para os americanos, hein? Os americanos os caras estão dominando. Os canadenses precisam dar uma... Mas está gerando renda para os canadenses. Os canadenses estão sendo absorvidos pelos americanos. Isso é muito bom. Exato. Você entendeu? Não fica só limitado ao você encontrar um chefe no Canadá. Você pode encontrar um chefe nos Estados Unidos porque você está no Canadá. Com a maior possibilidade. Entendeu? Então, o interessante que eu estou vendo é isso. A empregabilidade é internacional a partir do momento que aprende inglês, que mora no Canadá. Agora eu vou trazer aqui. Eu trabalho para uma escola canadense. Você não acha que eu não teria capacidade de trabalhar para uma outra escola de qualquer outra parte do mundo, a partir do momento que eu conheço o local do mundo? A dinâmica é muito parecida, a dinâmica... Então, acaba tendo empregabilidade internacional, né? Olha que coisa boa, trabalhando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, realmente, fazer o intercâmbio, viajar para o Canadá é libertador, é abrir horizonte, é expandir horizontes. Poderia citar milhões de oportunidades que eu poderia trazer aqui, né? Só por ter feito intercâmbio no Canadá. É por isso que eu trabalho com muita alegria com o intercâmbio e falo de boca cheia mesmo, e falo, vale pelo investimento, investimento tem retorno. É investimento e tem retorno. Eu não abro a boca para falar, investe na bolsa que vai ter retorno. Investe ali. Eu não tenho coragem, não tenho coragem de botar minha mão no fogo. Boto pro Canadá, eu falo. Vá pro Canadá, pede para José, vá pro Canadá, investe no curso. Um bom inglês, estude, faça inglês. E você vai ter retorno.
Faça sua parte, só faz sua parte. Estuda em casa, faz o dever de casa, só faz o beabá. Faz o beabá, faz esse beabazinho aqui. Não anda só anda com brasileiro, não. Anda com colegas da escola toda, né? Perde um pouco a timidez, faz o seu dever de casa, fica lá no canal 6 meses, faz um cover letter, manda para algumas empresas, E você, para de recrutamento, manda e seleção, vai que você vai ter ter emprego emprego, aí. cara. Vai ter emprego. Pô, tem um irmãozão meu, pô, nasceu comigo, cara. Ele já tá, o quê? Uns 20 anos aí no Canadá também. E ele se formou em engenharia aqui. Ele é engenheiro hoje aí no Canadá. Tá aí, meu. E ele trabalha, na verdade, ele é engenheiro no Canadá, mas para uma Imagine. empresa alemã, o que você falou. Entendeu? Que a gente tem Exatamente, uma exatamente. cultura, né, Serginho, que não entende ainda assim, essa relevância da fluência, né, de termos o idioma inglês, que é o principal Sim. no mundo, como uma competência, como uma skill nossa, entendeu? Então, muitas vezes, a nossa mente, você ter uma ideia, uma comparação. Pense aí, Filipinas. Filipinas, aquele pequeno país ali, né, lá pro lado da Ásia, aquela coisa toda. 90% da população fala inglês. Verdade. 90% da população fala inglês. E isso faz com que você encontre filipinos no mundo inteiro. No mundo No inteiro. mundo inteiro, ocupando bons cargos profissionais. No Canadá, Muitos filipinos no Na Canadá. no Austrália. Canadá e nas Maldivas É. também. Nas Maldivas também, viu? Maldivas Nas também. Maldivas Isso é um também. capítulo à Verdade. parte. Aí tem que fazer Serginho. uma live à Austrália, Serginho. parte. É. Da Maldivas. Boa, Não, é gostei. verdade isso mesmo, cara. O que eu também vejo muito assim, eu fui pro intercâmbio em 2000 para 2001, faz tempo, né? Eu já voltei algumas vezes e tal. Na minha época, já estava começando a cultura de você precisa fazer um intercâmbio, senão você está fora da patota, você está fora da rodinha. E isso só vem aumentando. Cara, hoje em dia, antigamente era lá atrás, era só a pessoa que tinha muito dinheiro, só rico. Depois era um rico e um classe média. É. Depois agora, graças a Deus, muita gente tem a possibilidade de ir, porque se você pensasse lá atrás, cara, quanto você não tinha que investir, e não era um programa só de curso de inglês, era só para quem fazia intercâmbio high school e tudo mais. High Não era school. High não school, era é. para o curso de inglês, era muito difícil o cara ir só para um curso de inglês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem, pô, todo mundo está indo para intercâmbio. Então, com a maioria das pessoas que você fala, você tem 20 a 30 anos, se não fez, quer fazer. Porque sabe que se não fizer o intercâmbio, ele está fora tanto do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não é nem só o inglês, né? O inglês ele é uma assinatura ali é a cereja do bolo. Mas é pela vivência que você vai ter, entendeu? De você sair do Brasil, de você estar com outras culturas, de você entender como é que com um canadense, com um americano, com um italiano trabalha. Então, é essa questão. Então, hoje em dia, cara, eu atendo muito aqui pessoas com 45 anos, então. Os caras de 45 anos querendo ir embora. Ele fala, Sérgio, eu já atingi meus objetivos profissionais, estou com dinheirinho, estou com não sei quantos imóveis aqui que eu alugo, vivo ali tranquilo, só que eu tenho uma frustração que eu não fui morar fora. Quando eu tinha que ir morar fora, eu não fui. E agora eu quero morar. Então o cara tira aquele ano lá, 2 anos para sair fora, e, cara, aí o cara vai com 45, 48, 50 anos, o cara vai fazer o intercâmbio. Então, hoje em dia, essa história do intercâmbio é meio que é como se fazer uma faculdade. Eu preciso fazer um intercâmbio. Eu preciso ter uma faculdade. Faculdade, pô, eu preciso ter. O intercâmbio, daqui a pouco, eu preciso ter um intercâmbio. Então, aumentou muito essa necessidade de precisar do inglês, A a consciência, consciência né? do A cara morar consciência, né, fora. Serginho, do Eu preciso morar intercâmbio. fora, sair da casa dos meus pais, pagar minhas contas e correr o risco um pouquinho, né? Tomar um pouquinho de porrada na vida, porque quando a gente está fora, não é o nosso país, não são as nossas... Ó, garoto! Já estou planejando o intercâmbio dela do high school lá na UMC.
vai pela academia de intercâmbio Se fazer a Deus preparação quiser. do voo com o Serginho, com o tio Serginho. Que não vai pegar o voo assim, sem saber essas dicas, não, que vai pegar a Você dica de sabe, como né? chegar lá, de Aqui, como fazer as o que a gente coisas. faz muito aqui são os cursos preparatórios, né, Darius? A gente treina o estudante antes de embarcar para entregar para vocês um pouquinho mais preparado, né? O Ah, olha estudante que não chega bacana. tão cru. É. Então, Você já tem um professor aí, Serginho, um novo professor aí, que é Darius. Darius, ele é professor. Eu me conectei com Darius com o curso de desenvolvimento, capacitação pessoal, profissional, inteligência emocional, que o Darius é diretor ó, dessa academia também, né, de desenvolvimento, né? Então, as escolas, né? Ele pode falar um pouco mais sobre isso daí, mas ele é excelente isso daí. A gente está fazendo um trabalho de você conexão, está em reconexão, Salvador também, né, com Darius? Estamos em Salvador aqui, mas é isso, tá em Serginho, que você estava Salvador. falando, né? Você trouxe aí esse diferencial da academia de intercâmbio, né? Que é justamente preparar o estudante para aquilo que ele vai viver, né? Ou seja, uma espécie de alinhar suas expectativas, né? Trazer, não é só aquela coisa de não vou lhe dar informação disso ou daquilo, né? Porque, na verdade, realmente o intercâmbio ele é uma grande experiência de vida, né? Você conquista uma competência, que é o domínio do idioma, mas você também vem junto, traz junto consigo várias outras experiências. Como você falou, vou quebrar a cara um pouquinho, vou ter uma dificuldade aqui, vou me desapegar de alguma coisa ali, porque aqui no Brasil, de qualquer forma, eu tenho uma rede de assistência muito grande. Lá o cara tem que se virar mesmo, entendeu? Exato. Então, isso é muito importante e a gente fica muito feliz de saber que agências como a AI, como a Academia de Intercâmbio, tem essa visão, né? essa preocupação. Vai além, né? Não vende um curso, vocês promovem uma experiência, né? Vocês fazem parte dessa grande experiência que o estudante vai viver. Mas, na verdade, o intercâmbio começa quando ele acessa vocês. Sim. Ele já começa a viver, porque vocês têm toda a bagagem, todo o know-how, toda, né, a técnica para promover essa experiência da forma mais segura possível, mais tranquila possível, né? E claro que nós aqui na UMC temos também essa preocupação e me coloco à disposição da Academia de Intercâmbio, não só para os estudantes que vão pela Academia de Intercâmbio, mas também para todo o seu corpo técnico. Quiser marcar um dia. Início de abril, viu, Serginho? Já separa aí seus estudantes para a gente bater um papo com vários aí. Vocês vão vir para São Paulo, né? Se for da vontade. Falar um pouco sobre o sentido das coisas, entendeu, Serginho? Nós precisamos nos conectar, Serginho. O ser humano, de um modo geral, ele perde muito quando ele não se conecta com o seu sentido, o sentido que ele realmente tem para viver, entendeu? Hoje se fala muito em propósito, né? Mas eu ainda estou numa linha mais assim, digamos assim, menos famosa, né? Propósito hoje é algo muito famoso, muito divulgado, muito trabalhado. Eu procuro ser um pouco mais assim, como é que eu posso dizer assim? Eu penso mais na questão do sentido, né? Qual o sentido que eu tenho para fazer as coisas que eu faço? Qual é o sentido que eu tenho, né? Então, a gente trabalha dentro de uma filosofia japonesa, de vida japonesa, de uma pequena ilha ao sul do Japão, chamada Okinawa. Nessa ilha, existe 20% a 25% da sua população vive mais de 100 anos. Isso chamou a atenção da academia, né, da ONU, da academia, como a academia no sentido das universidades, aquela coisa toda, chamou a atenção dessa longevidade da população de Okinawa. E aí foram estudar quais eram as razões para isso. Entre as razões encontradas está uma filosofia chamada Ikigai, né? Uma palavrinha japonesa que significa mais ou menos isso. Qual a razão que você levanta todas as manhãs para fazer o que você faz?
a razão pela qual você se levanta todas as manhãs para fazer o que você faz. Então, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com sentido, entendeu? Legal pra caramba. Que é o que nós estamos fazendo aqui, Serginho. Se deixar aqui, a gente vai ficar 8 horas falando e nós não vamos nos cansar. Nós vamos continuar com esse sorriso no rosto, com esses olhos brilhando, porque nós sabemos o sentido disso que nós estamos fazendo, entendeu? Sim. Então... Não, é o que eu falo para todo mundo. O nosso trabalho é fazer as pessoas felizes, entendeu? Porque quando a gente... Cara, quando você vai fazer um intercâmbio, você não está triste. Você tá feliz da vida, né? É diferente de você pagar um advogado, porque geralmente você está indo para o advogado, você está ferrado. Alguém está te processando, ou você quer matar alguém, você quer processar alguém. Ou se você vai ser um doutor, você está com alguma coisa. O nosso, o cara está buscando uma felicidade. Então, todo dia a gente tem a chance de mudar a vida dessa pessoa. Mas a gente tem a chance de mudar a vida para a pessoa para muito melhor. Cara, quantas pessoas que eu vejo assim, falam, poxa, a pessoa tinha uma vida aqui, X, né? Eu não vou falar que essa pessoa não poderia atingir a vida aqui em alto nível, lógico, pode, porque todo mundo pode chegar onde quiser, é só correr atrás. Só que aqui no Brasil, a grande verdade é muito mais difícil que muitos países, entendeu? A dificuldade, por quê? Porque você tem muito mais concorrentes aqui no Brasil, as regras no Brasil são mais difíceis, tudo é mais difícil, né? Lá fora, não. Lá fora as oportunidades, elas brotam. Então, se você é um cara que corre atrás e é honesto, principalmente, né? E tiver uma comunicação, que aí é onde entra o inglês, então as coisas, elas se abrem, elas vão ao teu caminho. Então, a gente tem todo dia a chance de mudar a vida desses caras. Exato. Então, a ideia sempre eu vou preparar e esse cara, ele vai para um... Todo mundo que senta na nossa frente, eu falo, meu, você não tem noção que você vai viver. Você vai viver uma coisa muito boa. Você vai viver a melhor época da sua vida. É mesmo. Tem gente que... eu liguei, verdade. 6 meses, 1 ano, voltei, ok. E tem gente que, fica lá 4, 5, 6, 10 anos... E não acha que é a hora de voltar. E às vezes nem volta. E tem gente que volta, que nem minha esposa, que voltou, Serginho. E depois, por que eu voltei? Essa é uma frase que eu falo também. Quando eu voltei da Austrália, por que eu voltei? Porque bate uma saudade. A real é que bate uma saudade. Né? A gente tem saudade dos familiares, dos amigos e tudo, né? Porque a gente tem o trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo é dia de viajar, é dia de festa, é dia de encontrar os amigos. E muitas vezes lá no exterior não é. Às vezes um dia seu off, um dia que você tem folga lá, é uma terça-feira. E aí você tem que trabalhar sábado e domingo. E você, numa terça-feira, você não consegue se encontrar com seus amigos. E não são os amigos que você tem há 30 anos, são os amigos que você fez no intercâmbio. Que, aliás, são amigos que você, assim, em uma semana, a pessoa já vira seu melhor amigo. Né? Porque você está tão ali, você está tão carente ali que você começa a trocar ideia, a pessoa se abre, você se abre, porra, a pessoa fica melhor amiga em uma semana. Né? Não é verdade? Então, pô, Mas isso. Esse é o processo, né? E gostoso. É bom demais fazer essa amizade, é bom demais. Até hoje tenho todos os meus amigos do Canadá, estou no grupo de WhatsApp com eles vêm aqui, visitam. Hoje eu recebi aqui Érica, Flávia, Kelly. Amizade que a gente faz até na indústria, falando das pessoas que você conhece, trabalha com você das escolas. Todas aqui, eu não sei com elas. É tão legal fazer amizade. E tudo isso proporcionou pelo intercâmbio, né, Serginho? Nós estamos aqui agora. Pô, do intercâmbio, né? Eu assim, pessoas eu devo tudo a Deus, óbvio. Tudo na minha vida é Deus. Tudo a Deus. Só que tudo a Deus, o intercâmbio, tudo a Deus. eu estou há 19 anos trabalhando com intercâmbio, cara. Pô, então assim, minha vida profissional, ela ficou montada no intercâmbio. Dei a ideia. Né? Então, eu devo muito ao intercâmbio, não só dos estudantes e tal, mas a minha vida profissional, financeira, realização pessoal, realização
profissional, de ter uma empresa, de você ter um negócio seu, que você faz um negócio diferenciado, que é isso, de você preparar. Porque é o que eu falo para todo mundo, cara, se você quiser entrar no site da UMC, você vai entrar no site da UMC, o preço vai ser igual ou até vai ser um pouquinho mais caro, porque às vezes as escolas eles fazem as promoções para as agências, para que nós vendamos eles e nos ajude, né? Mas você não vai ter você não vai ter a preparação, você não vai ter alguém para fazer o serviço, você não vai ter alguém para tirar suas dúvidas, o preço vai ser o mesmo ou até mais caro se você for direto com a escola. Nós não cobramos taxas administrativas, entendeu? Pior, Serginho. O pior disso tudo, que eu vou falar aqui agora, que aqui a gente fala mesmo. Vamos falar mal de Vitor, de Dários, que a gente não dá um bom atendimento e que a escola é uma má escola. Porque nós não temos canal de venda. Nosso canal de venda são vocês, a gente. Então, se um estudante quer, eu quero fechar com você diretamente, quero fechar com você, eu vou ter que fechar. Sim, eu sou obrigado a fechar, você sabe disso, eu sou profissional. Mas eu não vou conseguir dar o pós-venda e o acompanhamento follow-up que o Sérgio dá com sua equipe, com o Gui, com a Priscila e os demais profissionais da Academia de Intercâmbio. Então, cada um faz a sua posição, lateral, jogando lateral, atacante, goleiro, entendeu? E é por cada isso um na sua posição. Vocês ensinam e a gente faz todo o processo. Não adianta vocês querendo fazer o processo, fazer o visto, fazer a venda, ensinar, não dá, não funciona. Não dá. Não dá para cobrar o pênalti e agarrar, alguma né? Cobrar o escanteio, coisa vai sair errada. Alguma coisa vai falhar, né? Então, assim, tem que fazer o que é bom. E quem é que paga no final? O cliente, né? Quem paga no final é o cliente, né? Que está querendo economizar e tem um custo maior. Exato. Aqui é comum, Serginho, que alguns estudantes, como o Vitor falou, entram em contato, né? Então, é nossa obrigação atender essa pessoa que nos procurou diretamente. E aí, normal, a gente pergunta, e como foi que você nos conheceu, como foi que você nos localizou, como foi que você nos achou? Ah, eu estava pesquisando pela internet, aí vem logo, eu faço a seguinte pergunta, você já esteve em alguma agência? Você já procurou alguma agência de intercâmbio? Ah, não, mas é porque eles têm realmente, normal, a gente não pode julgar ninguém, nem culpar ninguém, eles têm uma ideia de que, como você falou, o preço da agência vai ser maior do que direto com a escola. É porque eles não conhecem, eles não sabem como funciona o mercado, né? Não conhecem como funciona. Então, assim, além dele não ter nenhuma diferença de preço, como você falou, às vezes em algumas escolas vai estar até acima do que o que a agência tem, ele perde todo o know-how, a expertise, a estrutura de atendimento, né? Exatamente, a estrutura de atendimento que a agência tem para oferecer. Exatamente. Então, como nós já sabemos disso, nós 100%, a gente fala, procure uma agência, faça uma pesquisa, procure aquelas agências que têm uma experiência maior, um tempo de mercado maior, investigue, não sei o que, entendeu? A gente procura saber, pô, você é de que estado? Olha, aí você pode encontrar tal agência. Ou então vá para a internet mesmo e pesquise aí, e veja o que é que você acha de melhor, entendeu? Exato. É o que eu falo, o estudante não vai pagar mais se ele vier conosco. Quem deixa de ganhar é a escola. Ele fala, tá bom, como é que você ganha dinheiro? Eu ganho comissão na escola. A escola me paga comissão. Ou seja, a escola é que deixa de ganhar. Mas ela prefere deixar de ganhar e mandar para um canal de vendas que nós somos, do que se organizar para fazer uma venda que ela não vai conseguir dar vazão, entendeu? Então... Não vai conseguir. Nós não temos canal de recebimento de dinheiro. A agência tem um canal com a escola de pagamento através dessas casas que você já tem parceria com a Rocha, Transfermente, tudo certinho. Que a escola não tem. Não temos como receber pagamento, contrato, atender estudante. Eu posso fazer um atendimento com você, mas eu ficar acompanhando ali, você tem que fazer tal coisa agora, eu não tenho. Porque eu estou preocupado com o marketing da escola em geral e em dar assistência para você, Sérgio. E Sérgio, para os estudantes, junto com toda a sua equipe. Então, é bom te falar sobre porque, assim, por exemplo, contrato. Quando o estudante fecha um contrato, uma venda, uma empresa no Brasil, ele está com o Código de Defesa do Consumidor a favor dele.
Você sabe que aqui no Brasil qualquer coisa é para o consumidor, qualquer coisa a lei favorece o consumidor. Se ele fecha direto com uma escola no Canadá, se dá alguma bucha, ele vai o quê? Vai ter que contratar um advogado no Canadá, vai pagar fortuna só para contratar, já é o dinheiro que ele já investiu no curso dele. Para abrir um processo contra uma empresa no Canadá, com as regras do canadense, que não são totalmente diferentes do Canadá, eles falam, meu, é só não tem benefício nenhum. Não tem benefício. Nenhum. E agora, Sérgio, você sabe que o meu negócio é transparência total, né? E eu vou trazer mais um agora aí também. Quero ver se você vai lembrar. Quando teve o início daquele momento, que eu não gosto de falar o nome, paralisação, você não me ligou e perguntou para mim, Vitor, como é que tá a escola aí? Como é que tá a previsão da escola? A escola vai segurar esse período? A escola pretende continuar o negócio? Lembro. Né? Então, assim, a agência tem esse papel também de analisar o business da escola, acompanhar o business da escola, a saúde da escola no Canadá, e a partir do momento que você continua trabalhando, você está vendo que a escola está mandando bem ainda. A partir do momento que a escola não está indo bem, você já sondou comigo, já sabe que não está indo muito bem, você vai até para o momento para essa escola. Agora o estudante que vai de peito aberto, fechando com qualquer escola, a escola está indo mal lá, já quase fez, não acontece, é difícil, mas a escola está quase fechando lá e o cara lá fazendo pagamento para a escola sem sondar porque está achando que está fechando direto. Então é só para reflexão isso aí também, né? E que aconteceu? O Sérgio me ligou, querendo saber, acompanhando quais são as atitudes que ele ia tomar durante todo o período. Eu estou lendo muito bem. Eu falei, Serginho, fique tranquilo. O meu diretor manteve todo mundo, só tirou uma pessoa que era de atividades extra classe, que não ia ter mais atividade, e o admin que tinha 2 foi para um admin. De 40 funcionários da escola, só 2 tiveram layoff, imagine. Então isso daí trouxe bastante tranquilidade para a gente passar por aquele momento que nós passamos, né? 2020 e 2021. Isso aí faz parte da agência, do serviço da agência, para saber como que está financeiramente a escola. Se eu estou te vendendo uma escola que vai quebrar, isso aí faz parte do nosso job. Eu quero saber, por isso que vira e mexe, converso com os diretores, que eu quero saber, e aí? E a estrutura? O que está pegando? Né? A gente quer saber como é. Isso aí, para mim, é um dever da agência saber como é que está aí né? E a gente sabe. Serginho, você fez pagamento antecipado, Serginho. Durante a pandemia, todo mundo correndo atrás de dinheiro, sabe de uma coisa? O que eu tenho de estudante aqui, vou pagar logo para a escola, que eu não sei se o dólar vai aumentar, como é que vai ser o dólar. Eu lembro até hoje. Você já quitou logo antecipadamente, deixou tudo organizadinho. Isso demonstrou uma organização da sua empresa e que a gente sabia que a gente ia passar pelo momento difícil ali, mais organizado, né? Então foi uma atitude muito, muito boa, que eu gosto de falar em público mesmo. Você foi lá, vamos organizar tudo aqui financeiramente. Então, parabéns por essa organização que você teve durante um momento de crise. Legal. E que mandou muito bem. Legal. A importância, Sérgio, que a gente fala, e que eu disse nesse instante, de orientar os estudantes a fazerem uma boa pesquisa, né? a sondarem realmente as agências que estão no mercado há mais tempo, que têm tradição, né? Que têm lastro, né? Que são agências sérias. A gente sabe, infelizmente, por N razões, o mercado já teve agências que não permaneceram, que saíram do mercado, entendeu? Então, ter uma agência como a Academia de Intercâmbio, como um player, né, do mercado, isso é muito importante, entendeu? Tanto para as escolas, né, que estão ofertando seus produtos no Brasil, como para os estudantes que estão querendo um porto seguro, né? Não é apenas aquela coisa. Acaba assim, né, Serginho? Seja porque todo mundo que se predispõe a fazer um intercâmbio, seja apenas para o ganho da fluência do idioma, essa coisa toda, seja para uma imigração, seja para fazer um curso técnico no Canadá e voltar para o Brasil com uma experiência dessa no currículo, com uma marca dessa no currículo, ou seja, de qualquer forma, a gente poderia dizer assim, a pessoa está em uma ilha, que seria uma ilha, digamos assim, uma metáfora, tá, Serginho? É uma metáfora.
é a Ilha da Dor. Por que a Ilha da Dor? Porque ele não realizou aquilo que só essa experiência internacional vai realizar. Entendeu? Então, lá do Sim. outro lado, estaria também, metaforicamente falando, a Ilha da Felicidade, por exemplo, né? E quem é a ponte? Quem é a ponte que vai ligar essa Ilha da Dor a essa Ilha da Felicidade? São as agências, é a academia de intercâmbio. É ela que vai fazer essa ponte de forma segura para que a pessoa possa ir realizar o seu objetivo, o seu sonho, conquistar aquilo que ela almejou, sonhou e voltar de forma segura. Ou seja, ela vai, se for o caso de ir, voltar. Que é como você disse, muitas vezes é o caso da pessoa vai e chega lá e fala, meu irmão, eu vou fazer o quê no Brasil de volta? Exato. Serginho, vou fazer o quê? Você fez seu primeiro intercâmbio, quando foi que você falou? 2000 para 2001. O meu foi em 1989. Caramba, então você estava naquela época lá que eu falei que era só os caras. O meu foi 1989 e eu fui logo para 2. Eu fui para os Estados Unidos e fui para a Europa. Caramba, você fez o que? High school nos Estados Unidos? Não, eu tenho familiares nos Estados Unidos, então eu fui para lá meio que assim, para curtir, entendeu? Mas aproveitar, obviamente, e colocar o meu inglês em prática, né? Colocar o meu inglês em prática. E depois, nessa época, eu já estava casado com uma austríaca e acabei indo para a Áustria. E aí passei uns meses na Áustria também. Aproveitei, rodei um pouco pela Europa, essa coisa toda, né? Mas aí, aquilo que você falou, bate a saudade, bate toda aquela coisa, sei lá, melancólica, mas aí é que entra, Serginho, a questão que a gente estava falando, que a Academia do Intercâmbio já faz isso, que nós estamos aqui também como parceiros de vocês para ajudar a clarificar o sentido das escolhas que nós fazemos, entendeu? Ajudar a clarear esse sentido, entendeu? Porque, claro, não dá para a gente dizer, só vai ser rosas, perfume. Não, irmão. Isso é caô, né, cara? Caô, você fala, se você vende isso aí, é mentira. Então, tem espinho também, mas veja bem, entendeu? Apesar do espinho, você vai, entendeu? Ou seja, não é que você vai, mas tem espinho. Não, é o contrário. Tem espinho, mas... Entendeu? Então, só essa pequena inversão já muda na cabeça da gente. O Dário é bom, hein, Vitão? Esse cara é bom, esse cara é bom. Eu tô falando, esse cara é bom. Eu sou. Vou colocar pra gente fazer uns cursos preparatórios aqui da academia, Dário. Vamos fazer alguns workshops com você. Bem legal. Gratuito. Eu sou um aprendiz de vocês, Sérgio. Sponsorado pelo MC, gratuitamente. Eu sou um aprendiz ele para de fazer uns vocês workshops dois. aqui, pô. Eu sou um aprendiz de vocês dois, velho. Eu tô falando só de ousado aqui. Eu tô falando só de ousado. O cara é bom, o cara é bom. Galera, mas é isso aí. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Obrigado. Obrigado, Dário. Prazer te conhecer aí. Vitão, sem palavras. O Gui tá mandando um abração para você aí. E que em breve vocês vão mandar, ele vai mandar muita matrícula aí. Chama ele aí. Chama ele aí para ir pro seu lado aí, vá. Chama ele aí para aparecer aí. Para as pessoas que já conhecem, as pessoas conhecem o Gui, então, ele aí, né? verdade. Ó o Gui aí. Beleza? E aí, meu irmão? Rapaz, grande vendedor da OMC aí vende do MC, porque conhece. Eu tô acompanhando a conversa de vocês aí, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Vocês precisam vir aqui na gente pra gente tomar um café. De você, meu amigo. Vamos sim, vamos no início de abril para a gente fazer esse trabalho, chamar os estudantes daí para dar eles fazer essa sessão com eles, assim como a gente também, a gente está batendo esse papo gostoso presencialmente com Dários, então vamos tirar uma tarde aí na aí e a UMC vai comprar um salgadinho, já estou dizendo já antecipadamente, viu, Serginho? A UMC vai patrocinar esse evento aí,
com o Darius e com os salgadinhos do evento, um suquinho, para a gente convidar os estudantes daí para ter esse momento presencial com a gente. Tá Tamo bom? junto, Vitão. Obrigado, viu? Obrigado, Darius. Obrigado, Gui. Um prazer também te conhecer. Tamo junto. Prazer é todo meu. Gui tá bonitão. Que isso, olha os seus olhos. É o carnaval. É o carnaval. Ele não tá de verde, ele ficou mais bonito. Quando vocês vierem, eu vou vir de camiseta verde. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigado. Que Deus abençoe nossas vidas. Abração. Amém. Amém. Boa noite.